Bem-vindos. Todos nós já passamos por aquele momento. Aquele sentimento de frustração, de indignação, ao ver um problema na nossa comunidade ou no mundo e pensar: epá, alguém devia fazer alguma coisa sobre isto. E se esse alguém pudesse ser qualquer um de nós? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Pois bem, a grande questão é mesmo esta. Como é que se pega nessa energia toda, nessa indignação, e se transforma em algo que realmente resulta? Como é que se passa da frustração à ação com impacto? Parece uma montanha gigante para escalar, não é? Mas talvez haja um caminho. Então, por onde é que se começa? Acontece que a mudança social não precisa de ser apenas um impulso desorganizado. Com base no trabalho da America's Development Foundation, existe um método, um verdadeiro mapa. Na verdade, foi desenhado para pegar nessa paixão e transformá-la num plano de ação focado e, mais importante, eficaz. E aqui está ele, o nosso mapa. São estes os 6 passos que vamos percorrer, desde o início, a análise do problema, até ao fim, com um cronograma e um orçamento. Cada passo assenta no anterior e juntos criam uma base super sólida para qualquer campanha. É uma boa ideia manter esta imagem em mente, porque vai ser o nosso guia. Muito bem. Vamos então começar pelos alicerces, os 2 primeiros passos. É fundamental acertar aqui porque sem uma base sólida, tudo o resto pode muito facilmente desmoronar. O primeiro passo até parece óbvio, mas acreditem, é aqui que muita gente falha. Não chega a dizer há lixos nas ruas. Uma análise a sério tem de ir mais fundo. E a técnica é super simples, mas muito poderosa. Perguntar repetidamente, mas porquê? Porquê é que há lixo? Porque as pessoas o deitam para o chão. Ok, mas porquê? Porque não há caixotes suficientes. Certo, mas porquê? Se calhar porque o orçamento da Câmara para isso é baixo. E continuamos assim, a cavar até encontrar a verdadeira causa raiz, o ponto onde a mudança é de facto possível. Agora, uma ferramenta muito interessante para esta fase é a chamada Roda da Realidade. Reparem no exemplo da organização FAM, no Haiti. Elas mapearam os elementos da sociedade, a igreja, a polícia, os média, que de alguma forma sustentavam a violência contra as mulheres. E depois o golpe de gênio. Criaram uma segunda roda, a nova realidade, e imaginaram como é que esses mesmos elementos podiam, pelo contrário, tornar-se parte da solução. Isto é brilhante porque nos esforça a ver os problemas não como obstáculos fixos, mas como peças que podem ser reorganizadas para criar um cenário totalmente novo. E isto leva-nos direitinhos ao segundo passo, que é uma verdadeira mudança de perspectiva. O tema da campanha não é o problema geral, como a poluição. Não. O tema é a solução específica e alcançável, como proibir a gasolina com chumbo. Estão a ver a diferença? Deixamos de lutar contra uma coisa vaga e passamos a lutar por uma coisa concreta. É uma viragem total. O caso da campanha Air Puro nas Honduras é o exemplo perfeito disto. O problema era gigantesco, a poluição do ar em Tegucigalpa. Era fácil perderem-se na imensidão do problema, mas não, eles focaram-se numa única solução alcançável. Ao definirem um tema como banir a gasolina com chumbo, transformaram um problema complexo numa campanha com um objetivo super claro e direto. Ok, vamos avançar. Com o tema bem definido, está na hora de fazer o trabalho de casa. Os passos 3 e 4 são sobre isso mesmo. Reunir informação e perceber bem o terreno de jogo em que nos vamos mover. A pesquisa é absolutamente crucial. Não basta ter uma ideia que nos parece boa, é preciso validá-la. O que é que os especialistas dizem? Que leis é que já existem sobre o assunto? E, se calhar o mais importante de tudo, o que é que a comunidade pensa disto? Conhecer os argumentos da oposição antes mesmo deles os usarem, isso é uma vantagem estratégica enorme. E atenção, a pesquisa não tem de ser uma coisa super cara ou complicada. Pode começar com inquéritos informais, como fez o Grupo Air Puro, ou com grupos de enfoque, onde se conversa com pequenos grupos de pessoas para perceber pormenores que os números não mostram. O objetivo é simples: tomar decisões com base em informação, não em achismos. Com a pesquisa na mão, o quarto passo é basicamente mapear o tabuleiro de xadrez humano. Qualquer proposta de mudança cria sempre vencedores e perdedores, pessoas que apoiam e pessoas que se opõem. É fundamental saber quem está em cada lado e, claro, porquê. E esta tabela ajuda a clarificar muito bem o processo. Temos de identificar os aliados, claro, com quem vamos colaborar, os adversários, para quem temos de ter contra-argumentos bem preparados, e depois um grupo crucial, os indiferentes. Muitas vezes é este grupo que decide o jogo. É aqui que uma campanha pode ganhar a força necessária para ter sucesso. A estratégia para com eles é clara: educar e tentar recrutar para a causa. Muito bem, agora sim entramos no coração da campanha, o quinto passo, o desenvolvimento da estratégia. Já fizemos a análise, já mapeamos o terreno, agora está na hora de desenhar o plano de jogo.
A chave para uma boa estratégia é partir o objetivo final, aquele bem grande, em pedaços mais pequenos e geríveis. O objetivo a longo prazo é a grande vitória. Imaginem, duplicar o orçamento da educação. Mas para lá chegar, precisamos de vitórias a médio prazo, como, por exemplo, conseguir o apoio de associações importantes. E estas vitórias, por sua vez, dependem de tarefas de curto prazo, como produzir um relatório convincente. Estas pequenas vitórias vão criando um efeito bola de neve e mantêm toda a gente motivada. Outro ponto essencial na estratégia, a diferença entre alvos primários e secundários. O alvo primário é a pessoa ou a entidade que tem o poder de dizer sim à nossa proposta. Simples. Mas muitas vezes não conseguimos chegar diretamente a essa pessoa. E é aí que entram os alvos secundários. São as pessoas que têm influência sobre o alvo primário. Influenciar quem influencia é muitas vezes o caminho mais inteligente. E claro, para pôr a estratégia em prática, temos de saber com que cartas podemos jogar. E os recursos são muito mais do que só dinheiro. O conhecimento jurídico de um membro, a capacidade de comunicação de outro, a boa reputação da organização, tudo isto são trunfos valiosíssimos. Fazer este inventário ajuda a perceber a força que já se tem, muitas vezes sem saber. E, finalmente, dentro da estratégia, escolhemos as táticas. As táticas são as ações concretas que vamos realizar. O importante a reter é que não se escolhem táticas à sorte. A decisão de fazer uma administração em vez de uma petição online depende dos nossos objetivos, de quem são os nossos alvos e dos recursos que temos. Cada tática é uma ferramenta e o segredo é usar a ferramenta certa para o trabalho certo. E com isto, chegamos ao último passo. O passo que pega em todas as ideias, em toda a estratégia e transforma tudo em algo real, algo que acontece no mundo. O sexto passo tem tudo a ver com disciplina e organização. Um cronograma de ação, no fundo, pega em todas as tarefas e táticas e organiza-as no tempo. Quem faz o quê e até quando, quanto é que vai custar. Sem este plano concreto, mesmo a melhor estratégia do mundo corre o risco de não passar de uma boa intenção. E um cronograma de ação pode ser tão simples como esta tabela. O grande objetivo é dar clareza a toda a gente que está envolvida. Permite ver se estamos a cumprir os prazos, garante que nada é esquecido e que cada pessoa sabe exatamente qual é o seu papel. E se a ideia de um orçamento parece um obstáculo gigante, olhem bem para este número. A campanha Air Puro, que teve um impacto a nível nacional nas Honduras, foi feita com cerca de $5.000. Isto é a prova de que a criatividade, a paixão e, acima de tudo, uma estratégia inteligente podem ser muito mais poderosas do que um orçamento milionário. Para fechar, uma ideia fundamental. Este manual de 6 passos não é uma receita de bolo, não é uma fórmula rígida, é um guia. O mundo real está sempre a mudar. Vão aparecer desafios que não esperávamos e oportunidades que não estavam no plano. A chave é estar sempre a avaliar a estratégia e ter a capacidade de a adaptar. A flexibilidade é tão importante como o próprio planeamento. E assim, voltamos ao início, mas esperemos com uma nova perspectiva. A frustração inicial pode continuar a existir, mas agora há um caminho, um método. A pergunta final já não é se a mudança é possível, mas sim, perante aquela situação que mais nos indigna, qual é o primeiro passo, por mais pequenino que seja, que se pode dar, talvez ainda hoje? A reflexão fica no ar.